Olá, bom dia, turma 222, do Colégio Bom Jesus. Começamos mais uma manhã de aula. Hoje é dia 20 de agosto, né? Estamos aí numa quinta-feira bem gelada, temperatura bem baixa mesmo aqui em Porto Alegre, né? E estamos começando a nossa semana e começando um outro assunto, um assunto de extrema importância para nós, né? Que é justamente o capítulo das revoluções, né? Então vamos lá, para que vocês saibam. Então, estamos começando, deixa eu ver aqui. Ai, ai. Estamos começando as revoluções europeias do século XIX. Isso é o capítulo 20, as revoluções europeias do século XIX, capítulo 20, conteúdo do nosso segundo trimestre, né? É importante que vocês saibam isso, que vocês peguem o capítulo, que façam a leitura do capítulo, que façam as atividades do capítulo. A gente vai começar discutindo hoje então, a Revolução Industrial, né, que é uma revolução extremamente importante, né? Nós estamos no momento histórico da Revolução 4.1, né, a Revolução Industrial, que é a revolução das coisas, né, que é a revolução da internet das coisas, que é a revolução, então, da nanotecnologia, que é a revolução robótica, né, muito quântica. Então, a gente vai ver como é que começa tudo isso, né? Como é que começa a Revolução Industrial, por que ela ocorre, quais são os fenômenos, quem é que proporciona isso, por que ela ocorre da maneira que ocorre e onde ocorre, né? Então, todas essas perguntas serão respondidas hoje, né? Nós iremos fazê-las e também iremos procurar respondê-las hoje na aula. Por isso que eu quero que vocês participem, que vocês digam de fato se estão entendendo, o que vocês estão compreendendo sobre isso, o que vocês lembram, porque isso é uma coisa também que vocês já estudaram, né? E de repente em geografia vocês já devem ter visto também com o professor já vários aspectos referente à Revolução Industrial e às práticas econômicas industriais, né? Então, vamos lá, vamos ver como é que o que são quais são as características que antecedem a Revolução Industrial, né? Então a gente vai ter que lembrar que o século XIX, então, ele vai ser marcado, né, essas revoluções vão ser marcadas, aí, a antecedência delas, por uma economia chamada capitalismo, um capitalismo comercial. O que significa isso, né? A gente vai ver ali a existência do mercantilismo, né? Então, que vai ser controlado, basicamente controlado pelos reis, né? Que vai ser controlado pelo absolutismo, pelo antigo regime. E o mercantilismo, ou no mercantilismo, não existia revolução, não existia burguesia, né? Não existia nada. O mercantilismo, quem controlava, né, o poder político era o rei. O poder político não era controlado pela burguesia, não era controlado não era controlado pelos bancos, por nada. A questão econômica toda ela era controlada pelo rei. E por isso, então, limitava demais a participação dessa camada social na economia, né? Nas decisões políticas, do que fazer com o dinheiro. Então, houve uma acumulação de capital, né? Quando tu não tem onde gastar o teu dinheiro, né? Não sei se tu já passou por isso, né? A gente não, na nossa vida não dá tempo para acontecer isso, né? Ou seja, a gente é uma geração que gasta muito o nosso dinheiro, né? Então a gente recebe o nosso dinheiro e em seguida já vai lá e gasta o nosso dinheiro, né? Quer dizer, a gente não faz muita poupança, né? E por que é importante uma poupança? O que vocês acham? Por que é importante ter poupança? Deixa eu... O que vocês acham? Por que a poupança é importante? Vocês podem abrir agora as suas câmeras, por favor. Estou fazendo uma pergunta para Para você. guardar dinheiro? Para Sim, depois? para guardar dinheiro, mas por que é importante isso? Por que é importante poupar, guardar dinheiro? Tá certo o teu pensamento, Eduardo?
Hein, pessoal? O que vocês acham? Podem escrever também, podem falar, podem abrir a câmera e fazer mímica. Fique à vontade. Fazer poupança. Qual a importância? Desculpa, caiu a conexão aí. Caiu, mas voltou. Continua a pergunta. Pessoal, por que é importante fazer poupança? Para ter uma garantia no futuro, senhor? Pode ser para ter uma garantia no futuro, para ter, de repente, num momento de aperto, né, financeiro, né, tu ter uma garantia de que tu vai ter dinheiro, né? Então, agora, por exemplo, as pessoas que estão passando por uma fase de desemprego, porque, né, bom dia, Fabiana, porque estão com seus serviços fechados, né, ou tiveram, enfim, tiveram que parar de trabalhar porque não podem abrir os seus estabelecimentos. Essas pessoas que não têm uma poupança, que não têm dinheiro, né, são pessoas que não conseguem pagar a luz, não conseguem pagar a água, o condomínio, né, mal conseguem comprar comida. Então, realmente, a importância de ter uma poupança é também que a gente pode barganhar, né, coisas com a poupança, né? Por exemplo, se a gente vai comprar tu tem que comprar uma televisão, né? Ou um celular. Aí tu pode me dizer assim, não, senhor, mas isso aí é tudo mais ou menos a mesma coisa, o mesmo valor, né? Não, eu sei que é o mesmo valor, né? Então, se tu vai comprar, vamos colocar aí uma televisão, né? Aí tu vê lá a configuração da tua televisão, que é uma configuração assim, uma TV 40 e poucas polegadas, né? Que tem Smart TV e tal. Aí tu vai numa loja, ela custa R$ 2.000. Aí tu vai na outra, ela custa 2.100. Aí tu vai na outra, ela custa 2.050. Tu vai na outra, ela custa 2.030. Enfim, aí tu vai barganhar valores, né? Tu vai chegar só, olha, eu quero comprar essa TV e eu não tenho dinheiro. Como é que tu faz para comprar TV sem dinheiro? Olha, tu vai fazer 20 vezes. E aí o preço de uma TV de 2.000 pode ir para 2.500, 2.600, 2.700, né? E é assim que essas empresas ganham, né? É assim que essas empresas ganham dinheiro, essas lojas ganham dinheiro. Ou ainda, se tu vai comprar televisão e chega com o dinheiro todo na mão, porque daí tu tem poupança, né? Ao invés de fazer o caminho inverso, né? O que é o caminho inverso? Olha, eu quero comprar uma TV. Ao invés de ficar pagando a prestação para a loja, paga para ti mesmo a prestação, né? Então, assim, porra, se a TV vai custar 10 vezes, né, de 250 e ela custa 2.000, né? Ela vai sair 2.500, né? Então, eu faço o seguinte, eu vou depositar na minha conta todo mês 250. Aí, quando chegar o momento para comprar a TV, tu vai comprar a TV, inclusive a última TV. A TV mais moderna do que aquela que tu viu, né? Porque tu vai ter 10 meses depois. Aí tu chega lá e ela custa 2.000, 2.100. Aí tu diz, olha, eu quero para comprar a TV à vista. Quanto tu me faz? Se está 2.100, o cara diz, eu te faço a gente pode chegar até 2.050. Já ganhou 50. Mas aí, se tu é esperta, o que tu vai fazer? Se tu é esperto, tu vai olhar e vai dizer assim, então tá, então eu vou na outra loja. O cara diz, não, só um pouquinho, vamos conversar. Tu vai pagar como? Em dinheiro ou cheque? Em dinheiro, aqui. O dinheiro tá aqui. Só que eu não quero pagar 2.050. Eu quero pagar 1.900. Aí o cara vai chorar, não pode, não posso, não sei. 2.000. Ganhou 100 pila, né? Ganhou 100 pila. E aí tu já saiu no lucro, né? Tu já saiu com mais de 50, saiu com R$ 100. Isso se chama pechincha. Meus queridos alunos, por que é importante ter poupança? Porque a poupança é o capital inicial. Com a poupança, com o dinheiro na mão, eu posso negociar coisas, eu posso comprar coisas. E é sobre isso, então, que a gente vai falar hoje. A gente vai falar sobre a mudança
a mudança deste cenário, o surgimento da indústria. O surgimento da indústria é importantíssimo para a gente entender o modelo que a gente vive hoje, né? O modelo econômico que a gente vive, o modelo de sociedade que a gente tem hoje, tá? Então vamos lá. Definição. Não está bem compartilhado, vou compartilhar de novo. Vamos lá, então. Tá aqui. Definição, então. O que é a revolução? O que foi a Revolução Industrial? Olha só, é o conjunto de transformações técnicas, econômicas e sociais caracterizadas pela substituição da energia física pela mecânica e da ferramenta pela máquina e da manufatura pela fábrica. Vamos lá, então? Vamos pegando as partes aqui. Vamos lá. Então, a substituição da energia física pela mecânica. O que significa isso? A troca de mão de obra humana pelas das máquinas. Perfeito, tá aqui, ó. Então, antes eu tinha um trabalho que era individual, eu fazia sozinho, né? Eu construía, vou pegar aqui uma coisa para construir aqui, pegar. Pegar um chulé meu. Eu construía um sapato, né? Eu construía um tênis. Eu pegava, então, eu mesmo recortava a borracha, ou, sei lá, na época, os caras faziam isso lá no século XIX, era de madeira o solado, né? Então eu pegava e lixava, fazia, moldava o solado, depois eu pegava o tecido, né? Costurava o tecido, né? Fazia os furos, né? Fazia as costuras, colocava um cordão e, bom, eu estava, então, com o meu sapato feito. Eu fazia todo o processo. Então, todo o processo, né, de construção, né, de elaboração, de pensar, de moldagem, né, daquele sapato estava comigo. Eu dominava tudo. Né? Então, isso era quase que um trabalho individual, né? Com as minhas ferramentas. Então eu tinha a minha talhadeira, eu tinha a minha lixa, eu tinha as minhas tesouras de corte, eu tinha minhas agulhas de costura, eu mesmo fazia tudo. Agora, isso era o artesanato, né? Isso ainda é feito, né, gente? Isso ainda é produzido. Agora, com o advento da troca, né, do desenvolvimento, a energia física que era minha, ela passa a ser mecânica, porque existe uma máquina que vai moldar. Então essa máquina, ao invés de moldar um solado por dia, ela vai moldar 1.000 solados de sapatos por dia. Ela vai moldar, ao invés de recortar, né, essa parte de cima do sapato aqui, ela recortar uma por dia, ela vai cortar 1.000 recortes de tecido do sapato por dia. Né? Quer dizer, aumento considerável porque as ferramentas são mecânicas. Tá? Agora, ferramenta pela máquina também é a mesma coisa. Então, a máquina vai dar essa dinâmica, né, que vai sair da manufatura. Então, a expressão manufatura, que são as mãos, manufatura, eu fazia, para a fábrica. E o que é a fábrica? A fábrica é um conjunto de máquinas e ferramentas que vão, né, ser fundamentais para esse salto, né, de desenvolvimento industrial. Né? Então, entendam agora que houve um processo de acumulação aí de técnicas. Né? Então, novas técnicas vão ser empregadas e com novas lógicas. E estas técnicas com novas lógicas é tecnológica. Então, vai haver o quê? A imposição de tecnologias. Deu para entender isso? Técnicas, novas técnicas com novas lógicas de produção vão gerar a que a gente chama de tecnologia. Perfeito? Sim. Beleza. Tranquilo. Então, artesanato,
trabalho industrial, aí nós passamos para as ferramentas, manufatura, nós vamos ter a divisão do trabalho e a produção industrial com ferramentas mecânicas. Agora, só está faltando uma coisa aí no meio. A gente falou de ferramentas, falou de máquinas, falou de fábrica. O que é fundamental para funcionar isso aí? As pessoas. O que é fundamental para que uma fábrica exista são os trabalhadores. Aquelas pessoas que vão trabalhar na fábrica e vão operar as máquinas. Então, como é que é o nome das pessoas que trabalham nas fábricas e operam as máquinas? Operário. Operário, tá? Então, não tem o que... Perfeito, Thiago. Perfeito, Rafael. Operário. Não tem o que se discutir. É o cara que opera as máquinas. Então, ele vai lá, vai vender o seu tempo. Então, olha só, o trabalhador, ele vende o seu tempo para o trabalho, né? Para a fábrica, né? Então, eu, por exemplo, quanto custa o meu tempo aqui com vocês, né? Custa alguns reais, né? Então, o tempo que eu estou aqui vendendo para vocês, ele também teve um custo, né? Ele teve um custo porque para que eu estudasse, para que eu tivesse possibilidade de fazer uma aula, de fazer um debate com vocês, falando de uma coisa que eu conheça e que eu domine, eu tive que empenhar um tempo na universidade. Então, a universidade também, eu fui lá e comprei um tempo, né? Eu paguei para aquele tempo eu aprender aquelas coisas, para que eu agora pudesse vender aquilo que eu aprendi, aquele tempo que eu comprei, né? Para poder vender para vocês. Olha que loucura. Lá eu tinha 25 anos, aqui eu tenho 45. Então, aquele tempo de 25 anos já passou. Então, agora eu estou aqui com vocês com 45 anos, vendendo o meu tempo para vocês. E vocês, aí com os 17 anos de vocês não estão perdendo tempo. Vocês estão comprando, porque vocês estão pagando, o pai de vocês está pagando por este tempo de aprendizado de vocês. Olha que loucura. Então, tudo tem isso aqui no meio, ó. Tudo tem dinheiro no meio. Por isso que a gente vai dizer, tem um ditado que diz que tempo é dinheiro, né? Então, na verdade, a gente tem que usar bem o nosso tempo, né? Usar bem o nosso tempo, porque ele custa caro, né? Ele custa muito caro, certo? Então, vamos voltar à aula, porque daí a gente vai falar daqueles que faltam, né? Que é o trabalhador, o operário. Deixa eu ver quem é que falou comigo aqui. O Thiago botou operário. Então, vamos lá. O início da Revolução Industrial, então, foi na Inglaterra, né, gente? E aí a gente vai ver que a Inglaterra, ela é o lugar perfeito para que surja a indústria, né? Primeiro que os ingleses, eles vão fazer uma coisa que poucos países no mundo vão fazer. Eles vão fazer poupança. Os ingleses, por exemplo, eles vão vender no Tratado de Panos e Vinhos, só vou pegar um exemplo, tá? No Tratado de Panos e Vinhos com Portugal, que é aquele Tratado de Methuen, que a gente estudou, né? Que os ingleses vendiam tecido e Portugal comprava vendendo vinho para eles, né? Só que nunca chegava, porque os ingleses não compravam vinho toda hora. Então, o que Portugal tinha que fazer? Portugal tinha que pagar os tecidos com ouro, porque eles tinham retirado do Brasil milhares e milhares e milhares de toneladas de ouro, né? Muito, muito ouro da região de Minas Gerais e ia para Portugal, né, cara? E aí, esse ouro todo circulando na Europa fazia com que o preço do ouro fosse muito baixo. Vocês sabem quanto é que está o grama do ouro? Olha, esses dias eu dei uma olhada, uma grama de ouro estava a R$300. Uma grama de ouro hoje está por volta de R$300. Uma grama, certo? Então, tu imagina que na Europa nós tivemos tanta quantidade de ouro, que o ouro não valia quase nada. Por quê? Porque circulava, né? Porque tinha muito ouro circulando. Então, quando tu tem muita mercadoria circulando de alguma coisa, ela não vale muita coisa, certo? A gente vai ver também isso tem a ver com a produção.
Então, o que acontece? Os ingleses se deram conta. Pô, o ouro é um metal precioso. Se a gente fizer o seguinte, se a gente começar a pegar esse ouro e guardar esse ouro, como é que é o nome disso? Poupança. Eu vou pegar o ouro do mercado, de algum jeito, eu vou pegar esse ouro, vou comprar, né, eu vou adquirir, vou vender coisas a ouro e vou estocar esse ouro. Então, muitos empresários, muitos burgueses ingleses vão estocar ouro. Vão colocar ouro nos bancos. E aí vai circular menos ouro na Europa. O que acontece quando circula menos ouro? O preço da grama sobe, aumenta. E aí quem tem dinheiro. Sacou? Então, olha os ingleses. Eles nos séculos anteriores, eles vão fazer o quê? Uma poupança. Eles vão fazer o que a gente vai chamar de adquirir um capital inicial. Certo? Então, a primeira revolução industrial, ela tem início com os ingleses. Aliás, qual é a grande característica? Os ingleses a Inglaterra é uma ilha, né? Está numa ilha que se chama Grã-Bretanha. E essa ilha é muito rica em ferro, né? E por isso, então, metal, né? O metal ferroso. E por isso, então, nós vamos ter aí o desenvolvimento em rochas e carvão mineral, né? Que não é o carvão que teu pai faz o churrasco, tá, gurizada? É o carvão mineral. Então, nós vamos ter aí a primeira revolução industrial ocorrendo na Inglaterra, sendo a revolução do carvão, do ferro e do vapor. Justamente, o vapor. Por quê? Ora, porque as máquinas vão ser a vapor. Né? Então, máquinas como, por exemplo, que a gente consegue imaginar, ver, enxergar, né, de primeira, máquina a vapor funcionando, é o trem, né? O trem a vapor. Então, o trem, por exemplo, ou o Titanic, né? O Titanic, aquele imenso navio que afunda, né? Com o Jack. Então, ele era a vapor, né? O trem e o navio, por exemplo, eles vão encurtar o tempo. O tempo. Olha como é importante o tempo na Revolução Industrial. Eles vão encurtar o tempo de deslocamento de mercadorias, o tempo de deslocamento de informação, o tempo de deslocamento de pessoas. Cara, tu pensa que a família real demorou 2 meses, 3 meses para chegar no Brasil porque dependia do vento. O vento. Então, as técnicas de navegação, a vela, dependiam do vento. Agora, com um barco a vapor, tu não precisa depender do vento. Tu tem o quê? Tu tem o motor funcionando a partir do vapor, da combustão, da queima do carvão. E isso é técnica mais lógica. Isso é tecnologia. Então, se antes eu, por exemplo, tinha fazia um frigorífico, né? Tinha um frigorífico, cortava lá as carnes lá, né? Abatia os animais para vender esta carne fresca, né? Que ela pudesse chegar em boa qualidade. Eu perdia muita carne. Por quê? Porque com o deslocamento feito de carroça, ou feito com bois, né? Ou feito com tração animal, ele era muito demorado. Agora, com o trem, ele é mais rápido. Eu perco pouca mercadoria. Quase nada de mercadoria eu perco. As notícias de jornal, antes, notícias chegavam com uma notícia muito atrasada, coisas que já tinham acontecido. E, claro, as pessoas não sabiam o que tinha acontecido, né? Porque elas dependiam da leitura do jornal. Agora, não. As notícias chegam quase que no mesmo dia. Por quê? Porque os trens acabam levando essa informação. Hoje as notícias chegam para nós instantaneamente. Aliás, mais notícias falsas do que notícias verdadeiras, né? Sempre existiu fake news, tá? Sempre existiu fake news. Mas nós estamos num momento histórico onde as notícias falsas, elas estão cada vez mais presentes, né? Porque elas são muito dinâmicas, né? A gente é uma civilização atualmente que a gente tem
um cotidiano extremamente dinâmico, onde o tempo no nosso cotidiano ele é muito rápido, né? As coisas acontecem muito rapidamente. Vocês estão entendendo a aula de hoje ou eu estou sendo muito filosófico? Dá pra entender. Dá, dá para o gasto? Tá dando Tamo pra entendendo. entender, senhor. Tá dando pra entender sim. Tá, beleza. Tá fluindo. Tá. Que bom, porque a ideia que eu tenho aqui é de mostrar para vocês como o processo industrial ele foi avassalador e ele é importante, né, para a mudança. E vocês têm que entender que na Revolução Industrial não muda só o jeito de produzir, mas muda também a dinâmica da sociedade, a dinâmica total da sociedade. A sociedade tinha uma dinâmica extremamente pacata, extremamente parada. E de repente a dinâmica ela é avassaladora, ela é muito rápida, né? Então essa dinâmica que a gente tem que tentar entender, porque ela vai envolver uma série de outros valores importantes, né? O valor das coisas, por exemplo, o valor da vida, o valor dos artigos, dos artefatos, né? O valor de uma xícara, o que atribui valor a uma roupa, o que atribui o valor a um óculos, o que atribui o valor a eu ter uma casa. Então, todos esses elementos, eles são importantes porque vai ser justamente esse pensamento de posse, né? Ou seja, do liberalismo, da posse das coisas, do desenvolvimento econômico que a gente vai perceber na Revolução Industrial. E a gente tem que perceber na Revolução Industrial. Então vamos ver que a Revolução Industrial, a primeira Revolução Industrial, ela foi de 1760 a 1860. Ela ocorre na Inglaterra, França e Bélgica, né? A Bélgica são Países Baixos, né? Ela é a revolução do ferro, do carvão e do vapor, e o capitalismo era o capitalismo liberal e industrial, né? Então a gente viu ali o liberalismo que era muito defendido, que era liberdade econômica, que pudesse circular as mercadorias livremente, e industrial. Vai ser nessa fase, por exemplo, de 1760 a 1860, que os ingleses vão encher a França, a Inglaterra, a França, a Bélgica, vão encher a Portugal, Espanha de mercadorias. Os ingleses vão, por isso que os franceses vão, com Napoleão Bonaparte, né, no início do século XIX, vão entrar em choque. O bloqueio continental ele é justamente para barrar esse desenvolvimento inglês. Vejam que eu botei os ingleses aqui em negrito, né? Porque eles são os principais, eles são os primeiros. Né? Então, os franceses, para eles barrarem o desenvolvimento inglês, eles vão fazer isso. E a Bélgica também, né? A Bélgica, de certa maneira, ela é anexada à França, né? Ali tem as mesmas, digamos assim, as mesmas. Depois ela vai ser desmembrada depois de Napoleão, né? Mas ela fala a mesma língua, né? A língua belga lá se fala francês também, certo? A segunda revolução industrial, pessoal, é a revolução que a gente vai chamar do aço. E aí, o aço, ele já é muito mais elaborado do que o ferro. Né? O aço, inclusive, se vende aço hoje em joalherias. Né? Se vende aço escovado, né? Anel de aço escovado. Não sei o que de aço, né? Pulseira de aço. Enfim, e é um artefato, né? que pode-se dizer que é um metal valioso. Né? Ele é uma liga, né? Ele tem uma liga. Eu não sei te dizer agora, eu teria que saber. Alguém sabe química aí que poderia dizer qual é a liga do aço, né? Ou pesquisar aí. Alguém pode pesquisar enquanto a gente... Deixa eu botar o Fabiano aqui para dentro da sala de aula. Se alguém quiser pesquisar no Google aí, por favor, qual é a liga do aço, né? Eu só vou dizer as características do aço, então. O aço, diferente do ferro, ele tem dilatação. Então, por exemplo, deixa eu ver se alguém escreveu. Então, por exemplo, o aço, se a gente está num clima muito frio, por exemplo, muito quente, ele dilata, né? Ele dilata um pouco, ele não corrói, né? Ele não sofre os intempéries que sofre o ferro, né? O ferro vai ter, então, ele vai corroer, ele vai
ele vai quebrar muito fácil, é uma liga dura, né? A liga do ferro é uma liga muito dura, ela não é flexível. Por exemplo, um trem de ferro, né, com rodas de ferro em cima de um trilho de ferro é um risco, né? Qualquer batida, qualquer falha, ele pode quebrar o ferro, né? E aí o trem pode descarrilhar e pode acabar matando pessoas, enfim. Agora, o aço não. O aço, ele entorta, ele não quebra. Ele é muito mais rígido, muito mais espesso. Vamos ver se alguém escreveu aqui para mim. Aço, cujas características específicas são devidas à presença, além do carbono, de outros elementos adequados aos respectivos fins, como o níquel, o manganês e etc. Então, ó, carbono, níquel e manganês. Então, nós temos 3 elementos ferrosos, né, no aço, enquanto no ferro a gente só tem o ferro, certo? Então, é por isso que eles são elementos importantes, né? Além do ferro, além do aço, nós temos na segunda revolução industrial a revolução do petróleo. O que até hoje, né, queridos? Até hoje é o que a economia que manda, né? É a economia do petróleo. Então a gente vai ver, por exemplo, a grande produção de petróleo em determinadas áreas, a tentativa de controlar essa produção de petróleo, né? Como é importante isso para a economia. Os carros, basicamente todos os carros são com derivados do petróleo, né? Aliás, existe uma onda verde, né, que se chama, que questiona isso, que está querendo carros elétricos e tal, mas ainda é muito incipiente, é muito caro para ter. Então, o lobby para que o petróleo seja utilizado ainda é muito grande. E a eletricidade, né, que vai deixar de ser uma eletricidade advinda do vapor, né, das termoelétricas, e vai passar, então, a ser uma eletricidade das hidroelétricas, né? Aqui em Porto Alegre, por exemplo, a gente tem, né, no início do século XX, a gente teve uma importante termoelétrica, né, que era o gasômetro, né, a usina do gasômetro. O que a usina do gasômetro era? Ela era a grande produtora de energia da cidade de Porto Alegre, né? Então, olha só, o início do século XX, ó, início do século XX, a eletricidade em Porto Alegre era advinda do carvão mineral que vinha da região de Butiá, né, da região de Minas do Leão, da região de São Jerônimo, chegava nas embarcações pelo delta do Jacuí, entrava do delta do Jacuí, esses barcos, né, despejavam esse carvão em esteiras, essa esteira ia levando até alguém já entrou aqui lá no gasômetro? Já devem ter entrado no gasômetro, né? O gasômetro está fechado há um bom tempo já. Se tu entrar no gasômetro e olhar para cima, tu vai ver que existem como se fossem uns grandes funis, assim. Então o carvão ele era despejado ali e ele ia caindo ali e ia queimando. E aí a fumaça ia sair lá naquela chaminé imensa do gasômetro. E por que a chaminé era tão grande? Ora, porque a poluição que uma termoelétrica traz, ela é muito grande, né? Além de degradar o meio ambiente, né? Porque a fuligem do carvão, ela acaba chegando nos pulmões das pessoas, né? É muito nociva, né? É uma tecnologia ainda da segunda revolução industrial, ainda muito poluidora, né? As cidades, tanto e de 1760 até 1914, as cidades eram cinzas. Cinzas. Por quê? Porque era muita fuligem, muita fumaça. Então tu imagina assim a população que está sofrendo lá no Mato Grosso, porque a queima do Pantanal, né? Vocês devem ter visto na TV, era aquilo ali. A cidade era um breu, era um negócio assim, ó, muito escuro, espesso, uma fumaça que intoxicava, causando N doenças como asma, pneumonia, uma série de coisas, né? E todas as ites da vida, né? Rinite, conjuntivite, faringite e todas as ites que são inflamações. O término de it é inflamação. Então nós vamos ter, na segunda revolução industrial, Alemanha, Itália, Rússia, Estados Unidos e Japão. Vejam como a gente já amplia, né, o número de países no mundo que vai estar produzindo. E aí, por isso, a gente vai ter criado uma série de bancos que vão começar a negociar entre si. Por isso que a gente chama de capitalismo financeiro. Voltei. Capitalismo financeiro. Ou monopolista. Monopolista é quando tem, né, grandes corporações que controlam a dinâmica capital, né? Então, monopolista, certo? Então, vimos a primeira,
e vimos a segunda revolução industrial, algumas características, e agora a gente vai para os conceitos, né? Causas da revolução industrial, né? Então vamos lá, faltando menos de 5 minutos para terminar a aula. Por que a revolução industrial ela foi feita na Inglaterra? Primeiro, porque teve uma revolução que foi comercial, que é o mercantilismo, a gente falou, né? Descoberta de novos continentes, do caminho para as Índias. Então, tudo isso foi acumulando ouro, acumulando capital. Formação do mercado, né? Quer dizer, formação de um mercado mundial. Eu buscava nas Índias as especiarias e trazia para vender na Europa. Eu buscava escravos na África e vendia esses escravos ali na América do Sul e na América do Norte. Eu pegava produtos da América do Sul e da América do Norte, vendia na África e vendia na Europa. Então eu criei aí, se criou um mercado mundial, né? Este mercado mundial que um compra do outro, o outro compra do um, é o primeiro passo para a acumulação de capital. Porque nessa coisa de um compra do outro e o outro compra do um, alguém vai poupar. E essa poupança, então, este incremento, esta acumulação de capital, a gente chama acumulação primitiva de capital, com entrada de riqueza de vários pontos do planeta na Europa, é que vai dar o estopim, que vai dar o start, né, para que a Revolução Industrial seja feita. E a pergunta que eu deixo com vocês, agora faltando 2 minutos para terminar nossa aula, é a seguinte, e vocês vão me responder na próxima aula. Lembrem de respondê-la, tá? Vamos lá. A pergunta é: por quê? Olha, anotem a pergunta. Por quê? Próxima aula é terça-feira. Por que não houve o desenvolvimento industrial antes do século XIX? Antes do século XVIII? Por que não houve lá no século XV? Vou dar um exemplo. Vocês conhecem Leonardo da Vinci? Todos já ouviram falar de Leonardo da Vinci. O Leonardo da Vinci era um grande engenheiro, escultor, pintor, artista em geral, mas ele era um engenheiro. Ele criou, por exemplo, ele desenhou e criou um tanque de guerra, uma máquina de fiar. Ele criou uma máquina a vapor. Ele criou o helicóptero. Ele desenhou o helicóptero. Ele projetou o helicóptero. Agora, por que por exemplo, as criações de Da Vinci, vou pegar o Da Vinci, porque tem outros que criaram também, mas eu vou pegar o Da Vinci. Por que não foram executadas lá no século XV? Por que não foi levado adiante? Esta é a grande pergunta. Por que a Revolução Industrial ocorreu no tempo em que ocorreu e não ocorreu antes? Na próxima aula, a gente tenta responder isso. Eu vou tentar ouvir a resposta de vocês sobre este assunto. Certo, queridos? Muito obrigado pela presença de todos em aula. Foi uma boa manhã. Espero que vocês tenham um excelente fim de semana também. Certo? Muito gelado, muito frio. Feito, senhor. Se cuidem com a gripe. Falou, senhor. Falou? Não, senhor. E a gente se vê por aí. Aquele abraço. Até. Tchau. Valeu, senhor. Tchau, senhor. Tchau, Valeu, tchau. senhor. Tchau, tchau, Bernardo.